Me criei em um lugar onde as mulheres sempre lideraram e assumiram as tarefas de melhorias na comunidade, organização e sustentação da família, apesar do machismo reinante. Percebo cada vez mais a mulher e o afrodescendente assumindo o seu lugar na construção de uma sociedade mais fraterna, não como tarefeira, mas como liderança, condutora do processo de mudança e transformação, honrando assim as lutas históricas das mulheres. O nosso papel é transformar, mudar e criar uma sociedade fraterna e igualitária. Essa frase foi escrita pela professora mineira nascida em Ouro Preto, mas que mora em Juiz de Fora há mais de 40 anos, a Denilde Petrina, que é a nossa convidada de hoje aqui do Culto Circuito. Seja muito bem-vinda, Denilde. Muito obrigada. Denilde, como é que é fazer parte dessa luta pelos direitos da mulher e dos afrodescendentes? Bom, é uma luta muito difícil, né? Muito árdua, mas assim, é muito gratificante. Né? Eu sempre costumo dizer para as pessoas, né, que você participar dos movimentos populares, das lutas por mais dignidade, por mais justiça e fraternidade, é como se você tomasse uma cachaça, porque você acaba viciando e achando assim, muito bacana, você não vive sem a luta mais, porque ela faz parte da sua vida, é uma opção, é uma vocação, é uma escolha que a gente faz e que a gente abandona todo o resto, né, para viver em função dessa luta, porque, na verdade, a gente busca sempre um mundo mais justo, mais humano para todas as pessoas, né? E ainda mais nós que somos negros, a mulher principalmente negra, é que paga a cota mais pesada de exploração, de sofrimento e de discriminação. Então, a luta da gente tem que ser pesada, tem que ser disciplinada e tem que ser forte, né, para conseguirmos a igualdade e também para a gente conseguir, não só para nós mulheres, mas para todas as pessoas, todos os homens, todos os seres vivos. E hoje em dia a gente acredita que até a luta pelo meio ambiente, pelos animais, por tudo que é ser vivente, faz parte do conjunto todo. Na verdade, então, essa luta, né, essa batalha que vocês enfrentam não é somente pelos direitos da mulher e assim também como dos direitos dos afrodescendentes, mas também pela ecologia. É isso. Então, isso é um conjunto. Essa luta ela é comunitária. É comunitário, porque se o todo não estiver harmonioso, né, que a gente costuma falar, que a harmonia vem da diversidade. Então, a diversidade está aí, é o homem, a mulher, são os animais, a ecologia, assim, a água, é tudo, né, que a gente trabalha para melhorar, porque a gente quer assim, que essa diversidade propicie para nós a harmonia. E a harmonia para nós é justiça, é fraternidade, é igualdade, é você ter liberdade para você ser você mesmo, para você ter condição de vivenciar aquilo que você acredita, aquilo que você trabalha para melhorar, né, que você procura engrandecer, enobrecer no ser humano, que é no fundo é a humanidade, né, que a gente procura para todos. Denilde, você é professora de História. Sim. Até que ponto a história, né, esse conhecimento da história, história do Brasil, história do mundo, te ajudou nessa luta pelos direitos? A história, na verdade, eu comecei com filosofia. Eu fiz filosofia, depois eu passei para a história por uma necessidade de trabalhar, né? Mas, assim, a história e a filosofia, elas me deram um arcabouço para poder entender melhor o que eu estava fazendo, o que a gente necessitava. Então, assim, aquela profundidade, né, a fundamentação da nossa luta foi em cima da filosofia. E a história dá sempre a lembrança de o que nós estamos vivendo é resultado de um processo anterior, porque a história é um processo. E a gente trabalha com a história para poder não repetir os erros do passado e para poder alertar, né, as pessoas que no futuro não deve acontecer as mesmas coisas, como a ditadura militar, o nazismo, o fascismo. Então, a gente não quer que essa história se repita. Por isso, a gente se ancora no estudo da história para ver como aconteceu e para cortar alguma possibilidade de acontecer de novo. Há alguma chance, né, dentro do pensamento, né, dos militantes, né, dentro dos direitos humanos, principalmente dos afrodescendentes e da mulher, há alguma chance de voltar a alguma questão que realmente, como você citou, Hitler e outras situações passadas?
Há chance desse retorno? Ah, sim, né? Está sempre presente na sociedade, né? O ovo da serpente está sempre lá chocando e a gente tem que estar atento e forte. Temos que estar sempre atentos e fortes para não deixar esse ovo chocar e crescer e tomar uma proporção. E multiplicar também e tomar uma proporção que nós não queremos, né? Denilde, como é que é lutar por uma causa considerada altamente justa, tanto da mulher quanto dos afrodescendentes? Há como separar ou a luta ela é única? Ela é única, única. Né? Não existe assim, um meio de você cortar. Hoje eu estou compartimentar. Apesar da sociedade capitalista compartimentar tudo, né? E ela faz isso para poder dividir, para a gente perder o foco da luta, não existe maneira de você dividir. Né? Porque você, sendo mulher, sendo negra, você faz parte do universo dos negros do Brasil que são discriminados, né? E que são excluídos e marginalizados. Aí, se você luta pelo negro, pelo afrodescendente como um todo, você insere automaticamente a luta da mulher. E também a gente coloca a questão do machismo, que é muito presente no homem negro, quanto no homem branco também. A sociedade que a gente vive é uma sociedade ainda machista, ainda tem muitos ecos do machismo, apesar de ter evoluído bastante. Então, a luta não dá para você dissociar, você vai com tudo, né? Até porque a gente é uma consciência encarnada. E tem que avançar sempre, né? Isso. Denilde, nos últimos anos, na verdade, até desde o final do século passado e do início desse século, do século XXI, a gente percebe uma mudança significativa no comportamento das mulheres, principalmente. A mulher antes era a mulher considerada mulher doméstica. Hoje ela está no mercado de trabalho. Como você avalia essa transição da mulher sair de casa e hoje ela está competindo com o homem? Bom, eu acho assim, extremamente positivo ela ter saído para o mercado de trabalho para poder lutar pelas coisas que ela acredita, que sempre sonharam, né, dentro das possibilidades dela, né? Acho que a gente não tem que competir com um homem. Nós temos que fazer o nosso trabalho de acordo com o nosso jeito, entendeu? Com a nossa sensibilidade. Então, a gente vai mudar, porque eu acredito que a mulher ela tem uma sensibilidade muito grande para perceber as coisas e quando ela percebe o todo, é o conjunto. Então, com esses valores todos que nós temos que lutar. Agora, eu particularmente, acho que a gente não deve estar em competição, porque a competição é uma coisa muito capitalista para o meu gosto e eu não gostaria assim, de fortalecer essa sociedade. Então a gente quer igualdade em todos os sentidos, sem dizer que um é melhor do que o outro. Sem discriminação. Sem discriminação, somos todos iguais, todos nós queremos um mundo mais justo. A sociedade hoje vê melhor então a mulher? Creio que sim. E o afrodescendente? O afrodescendente, nós ainda avançamos muito pouco. A sociedade, ela é uma sociedade que disfarça bem, que esconde o racismo por debaixo dos panos, né? É como se a gente tivesse um revólver apontado para nós, mas pelas costas. Então, quando você pensa que o racismo está diminuindo, você percebe que existem bolsões, né? E a discriminação vem à flor da pele, né? Assim, vem à luz, porque assim, à medida que o negro vai assumindo o seu lugar na sociedade, aí você encontra as barreiras, né? Os racistas se põem de fora. É como a gente diz, o ovo tá chocando lá, o ovo do racismo. Denilde, dia 13 agora, domingo agora, nós comemoramos, né, a assinatura da Lei Áurea, a lei que libertou os escravos no período do Brasil Império. Nós podemos comemorar mesmo? Não, de jeito nenhum. Né? Primeiro porque a princesa Isabel ela tirou a gente da senzala e jogou a gente na rua, né? Porque uma lei que só disse está abolida a escravidão e ponto final. Né? Ela não providenciou escola, a lei não tinha, né? Providenciado escola, moradia e as condições para o negro sobreviver. Simplesmente acabou a escravidão. Agora vocês estão no mundo, vocês estão à própria sorte, agora é com vocês. Então, eu não vejo vantagem disso, não. Por isso que, para nós do movimento negro, o dia 13 de maio é um dia de protesto. Né? Nós não temos que celebrar a princesa Isabel, nem gloriar a libertação, a abolição trazida por ela,
porque também a gente enxerga que a luta que já havia, né, dos abolicionistas, quando a princesa assinou a lei, tinha só 10% de negros escravos, né? Então, na verdade, ela simplesmente sacramentou o que já era um fato, né? E também porque a gente coloca, poxa, para depois o povo, né, a sociedade reconhecer que houve a libertação da escravidão, foi preciso de uma branca ir lá e assinar, sendo que a gente já estava na luta um tempão. O Zumbi dos Palmares com o Quilombo dos Palmares, Teresa de Benguela com o Quilombo de Quariterê. Então o negro já vinha lutando há um tempão, não foi a princesa que nos libertou. A gente forçou ela a assinar, né, assim, sacramentar uma coisa que já era de fato, né? E, na verdade, para nós não mudou nada, porque até hoje a gente enfrenta racismo, enfrenta preconceito, né? Tem muita gente que reclama que nas escolas, às vezes, os alunos negros eles são deixados de lado, né? Quer dizer que dentro das escolas você entende que ainda há discriminação? Existe discriminação em todos os cantos, né? Assim, eu não posso falar que acabou, não. Em todos os lugares que você vá da sociedade, sempre existe aquele viés racista que insiste em continuar aparecendo, né? Com relação à mulher, né? A mulher hoje ela mudou, né? Como a gente conversava agora há pouco, com relação à ocupação no mercado de trabalho. Uhum. E isso já é um fato que você entende já está consolidado? Não, ainda falta alguns passos, né, para a gente chegar nessa consolidação. E para a mulher afrodescendente? Para nós a coisa é bem mais difícil, né? Porque a mulher negra sempre foi vista como objeto de prazer e continua sendo explorada assim, né? Por causa, eles falam da sensualidade da mulher negra, da mulata, que é a tal e tudo, que a mulher negra é a cor do pecado e tal. Então, até hoje, a gente ainda é vista como objeto de prazer sexual, né? Um objeto sensual e tudo. Então, assim, eles só veem que a gente tem bunda, desculpe, né? E peito, mas, assim, esquecem que nós temos uma alma, que nós temos uma inteligência e que nós temos outras coisas para poder mostrar além do lado físico. Nós somos inteligentes, nós somos batalhadoras, né? Somos cientistas, pensadoras, intelectuais orgânicas na nossa comunidade. Então, isso ainda não é, assim, não tem aquela visibilidade, né? E às vezes também, em vários lugares da nossa sociedade, o negro ainda é invisível. Assim, várias vezes assim, a gente enfrenta essa situação de invisibilidade, inclusive aqui em Juiz de Fora. A gente vai fazer um evento em maio, no dia 13 de maio, né, falando, assim, chamando atenção justamente para essa invisibilidade que nós temos dentro da cidade de Juiz de Fora, tanto na cultura, nas artes, né, em vários momentos da nossa sociedade. E fala um pouquinho em Juiz de Fora. Vamos tentar trazer essa luta, que é uma luta que eu entendo universal, mas trazendo para o nosso campo, ou seja, Juiz de Fora. Essa luta é muito difícil, ela é árdua aqui em Juiz de Fora? Né, ela é árdua, porque parece que não, mas Juiz de Fora, né, eu me considero juiz de forano e por isso eu tenho liberdade para falar que Juiz de Fora é uma cidade muito conservadora, né, e uma cidade muito racista, né? Então, aqui a luta é árdua, sim. Né? Existe o racismo nas escolas, nas ruas? Nas ruas. Onde você percebe essa discriminação? Nas escolas, né, por exemplo, eu vou falar a experiência minha, né, todo mundo pergunta se eu realmente, eu sou professora, se eu tenho um diploma, né, já teve alunos meus que perguntaram, você é professora mesmo? Aí, às vezes, assim, eu fico irritado, falo, não, eu era cantineira, um dia eu vim para a sala, eles gostaram que eu estou aqui até hoje, né, e tal. Mas, assim, perguntam mesmo, assim, às vezes colegas, professores também perguntam, você estudou na Universidade Federal? Não foi na particular? Né, porque, assim, por essas questões, eu entendo que você estudar na Universidade Federal é uma coisa para poucos. Então, que a gente que é negro, nós temos que suar de dia para pagar a faculdade particular de noite, né? Então, existe essa visão. E dos alunos, como eu disse, é sempre assim, né? Você chega numa escola, né, assim, quando você vai a primeira vez, aí as pessoas pensam, você veio trabalhar na cantina, você veio trabalhar na faxina e tal. Então, assim, eles nunca veem a possibilidade de um negro, uma negra, chegarem lá para ensinar. Ocupar o espaço, uma sala de aula, como professora de história. Isso acontece. São experiências minhas, né? E eu creio que várias outras pessoas também passam por isso.
Adenilde, nós vamos fazer um pequeno intervalo e daqui a pouco nós vamos conhecer mais, ou seja, o papel da mídia na libertação dos afrodescendentes e das mulheres. Até já. Voltamos com o Culto Circuito. No programa de hoje, eu converso com a professora Adenilde Petrina, que participa do Movimento Negro Unificado daqui de Juiz de Fora. Petrina, vocês têm algum aliado? Por exemplo, a mídia. A mídia é aliada de vocês? Não, a mídia é nossa inimiga, porque a mídia nos faz de refém, né? À medida que ela não informa a gente do jeito que nós merecíamos ser informados. Eu acho assim que no Brasil a mídia representa, aqui em Juiz de Fora, né, também representa os interesses da classe dominante, da elite financeira do país. Então, ela dá pouca oportunidade para o povo se manifestar, né? As ideias que elas passam, que a mídia passa, no sentido de adestrar, domesticar e alienar o povo. Então, desse jeito, eu não considero a mídia nossa aliada de jeito nenhum. Pelo contrário, ela é nossa inimiga. Teve um momento, né, nesse trabalho que vocês fazem, vocês tinham uma rádio comunitária. Como é que foi esse período da rádio? Ela, de fato, aquela rádio, naquela época, ajudou? Ajudou bastante, né? Porque a gente sempre lutou na nossa comunidade, no bairro, e a gente percebia dificuldade para convocar uma reunião, tinha que sair de casa em casa e tal. Então, com o evento da Rádio Comunitária Mega FM, aí ficou muito mais simples, porque a gente passava as informações, convocava o pessoal para reunião, falava da importância da nossa comunidade ser organizada, de ter conhecimento, de ter informação. A nossa rádio, ela foi fundada com vários objetivos. Um deles era formar, né, assim, informar, levar consciência e fazer uma ponte para a fraternidade. Né, assim, toda a nossa programação, eram 31 programas, eles todos eram voltados para poder conscientizar e informar as pessoas. E o bacana é que cada um que participava da rádio, que tinha o seu programa, cada grupo organizado ou não que tinha o seu programa na rádio, ele punha o ponto de vista dele e a gente deixava para o ouvinte fazer a síntese, né? A gente não impunha um determinado ponto de vista, uma determinada ideologia. Eram roladas todas as ideologias, todos os pontos de vista ali. Aí o ouvinte, no somatório, ele fazia uma reflexão e escolhia o que ele achava mais adequado à sua maneira de vida, ao seu modo de vida. O afrodescendente, de forma geral, né, mesmo porque a descendência é africana. Então, de lá, do continente africano, ao chegar no Brasil, trouxe muitas culturas para nós. E essa cultura existente, ela tem que ser divulgada, entendemos. É possível fazer isso hoje? Bom, sim, né? É possível, né? Mas a pessoa tem que ter peito para poder fazer essa divulgação, né? A gente percebe na mídia oficial aí que a divulgação da cultura afro, às vezes, ela é muito, como é que fala? De uma maneira empalhaçada, como se diz, empalhaçada, como diz o pessoal lá, caricata, vamos dizer assim. Então, não é com aquela profundidade que a gente queria. Né? Assim, mesmo assim, o que é mostrado na televisão, a favela, a periferia, ela não é mostrada como realmente é. Eles sempre colocam umas tintas, né, para ficar mais suave, né, para ser mais palatável, né, mais digerível ao gosto dos telespectadores. E isso não satisfaz a gente, porque a realidade é outra. Né? Eles são muito hegelianos, a mídia é muito hegeliana. Ela pensa que o ideal é o real. Se o real não é igual o ideal, pior para nós da realidade. Né? Então a gente sente isso, né, que a gente não é mostrada da maneira que nós gostaríamos. A questão da produção cultural, né, que vem, ela é muito apresentada, até onde a gente percebe, junto à periferia e não aos centros da cidade. Por que essa cultura ela ficou marginalizada? É difícil ultrapassar essa barreira, essa fronteira entre o centro urbano e a periferia? Por isso, uma das coisas que a gente luta é para acabar com essa barreira, porque a gente percebe que no centro é a cultura acadêmica, né, entre aspas, cultas, né, assim, música clássica, jazz, blues. Lá também na periferia a gente gosta e faz blues também de uma ótima qualidade. Agora, à medida assim que o centro vai crescendo, os negros, aqui na história de Juiz de Fora, na medida que o centro foi crescendo, os negros foram sendo empurrados para a periferia. E
assim, a nossa cultura, né, as nossas manifestações, elas não são vistas como de acordo com a academia diz que é cultura. Para eles, isso que nós fazemos não é cultura. Então, por isso que fica relegado sempre à periferia. Por exemplo, o samba, para ser aceito, ele virou um pagodinho, que o pessoal vai dançar, fazer coreografia, fazer aquelas músicas melosas. E o hip hop? Ah, o hip hop. E o hip hop, ele retrata muito, a letra do hip hop, ela retrata muito as dificuldades, exatamente uma forma da manifestação cultural dos afrodescendentes. Você acha que o próprio hip hop tem barreiras ainda, não consegue chegar ainda no Não centro? consegue, porque as letras de hip hop elas são muito contundentes. Assim, muitos rappers, eles costumam dizer que eles são a CNN do morro, eles passam a realidade do morro e a obrigação deles é passar informação para a periferia através das letras de rap, uma vez que a mídia não faz esse papel. Então, o que acontece? Eles não são tocados nas rádios, é muito difícil. Então, eles tentam domesticar o hip hop, domesticar o rap para tocar nas rádios grandes ou aparecer na televisão, mas isso é difícil, porque como que você vai chegar na televisão, mostrar uma realidade crua, né, assim, com todos os acentos e Fs e Rs, né, e a televisão será que vai aceitar? Os programas de TV será que vão aceitar? Então é difícil, por exemplo, você ver um Racionais MCs tocar nas rádios, não toca, e nem aparecer na televisão, nem eles mesmos querem, porque o Mano Brown mesmo fala que ele não vai participar de um veículo que emburrece o povo, né? Então é uma opção deles e também eles não vão tocar, né? O que eles não é interesse da elite financeira do nosso país que a realidade seja mostrada, porque justamente eles não querem que ela seja transformada. Então a gente luta para a transparência dessa realidade, para mostrar essa realidade, para que ela seja trabalhada e transformada. Denilde, o que falta então para essa popularização? Vamos continuar no exemplo do hip hop. O que falta para a popularização, o conhecimento, chegar à informação, chegar à comunicação junto às pessoas que desconhecem a vida dos afrodescendentes e também da mulher? Olha, eu acredito, né, assim, nesse ponto, eu sou muito radical, né, eu acredito que tem que ser feita uma nova lei da mídia, né, os meios de comunicação, né. Nós tivemos uma conferência em que a gente pediu um novo modelo para a comunicação no Brasil, mas que isso não foi atendido e eu não acredito que seja feito tão cedo. Então, a gente tem que mudar a mídia, né. E também, eu pessoalmente, eu acredito que nós temos os nossos meios de comunicação. Eu gostaria de continuar falando, né, com as pessoas através dos nossos recursos. E, assim, pessoalmente, eu não vejo assim com muito bons olhos, por exemplo, popularização do rap na televisão, nas rádios, porque aí perde a essência, porque a mídia, todo verão, ela escolhe um hit. Depois ela descarta, ela usa e descarta. A gente viu acontecer isso várias vezes. E através da música você acredita que possa haver uma educação? Creio que sim. Ou melhor, conscientização? Isso, porque a arte, né, a arte é maravilhosa, ela é uma forma de educação muito melhor do que você, às vezes, assim, os jovens de hoje em dia, eles vão nos bancos escolares, aí a gente fica passando aquela matéria toda chata. Agora, através da arte, ela é um salto muito grande, porque ela muda a consciência das pessoas, porque quando você observa uma obra de arte, seja ela uma poesia, uma música ou um quadro, você dialoga com aquela obra de arte e ela te transforma interiormente. Então, a partir do momento que você transforma interiormente, você tem uma nova visão da realidade, você tem uma nova maneira de encarar e de mudar, né? Você parte para a mudança. Então, eu acho a arte uma ferramenta muito importante para a transformação. E eu acho que a nossa mídia não tem esse compromisso com a transformação. A mídia, no caso, são interesses particulares? São interesses dos donos, né? Dos coronéis, os coronéis eletrônicos, eles têm outros interesses que são diferentes dos nossos. E o que falta para essa divulgação, essa educação, essa conscientização? A música já tem dado sua parcela, né, de responsabilidade, cedido, participado e educado. O que falta ainda? Não, acho que o povo precisa se organizar mais. A nossa organização ainda ela é pequena, né? Então, eu acredito que a organização
é a única forma de transformar e de mudar, né, e dar consciência para o povo. É o povo organizado, lutando pelos seus direitos, lutando pela igualdade. Aí sim nós vamos chegar a essa harmonia que eu falei no início, né, que é você viver na diversidade, mas fazer dessa diversidade um todo harmônico. E qual seria o benefício maior, né, resgatando a questão da mídia, que a mídia poderia trazer para nós? Olha, a mídia, ela tem muito recurso. Ela poderia, por exemplo, informar direito a comunidade, a população. Porque eu lembro que quando os Estados Unidos invadiram o Afeganistão, houve uma revolta muito grande dentro da Rádio Mega, porque as pessoas acreditavam que os Estados Unidos, como um país hegemônico, ele faz o povo sofrer desde 1831, né, que a gente tem notícia, que os Estados Unidos vêm dominando o mundo. Então, nós não acreditávamos que ele fosse capaz de bombardear uma população inocente, né, e nós achávamos, na nossa visão, terrorista era os Estados Unidos. Ele que impõe terror no mundo. Então, eu acredito que a mídia ela tem um compromisso de informar as coisas de maneira decente. Por exemplo, a questão das armas de destruição em massa, que o presidente dos Estados Unidos tanto falou que existia no Iraque, que não existia nada. Então, nos jornais da Mega, a gente já vinha divulgando isso. Não tem armas de destruição em massa, porque a gente estudava para apresentar os jornais. Então, e o Bush falando e a mídia ecoando, repetindo, replicando o que os Estados Unidos falavam, e no final não deu em nada. Eu acho que não custava nada eles informarem, passarem um histórico e deixar para o povo decidir. O Bush está falando que tem, mas na verdade a ONU disse que não. Né? No fundo, eles querem queimar um arquivo que é o Saddam Hussein. Né, historicamente, a gente sabia, né, assim, as ligações dos Estados Unidos com ele, da mesma maneira que a gente, estudando história, você vai ver assim, as ligações perversas que existem. E eu acho que a mídia não mostra isso. Denilde, vamos sair um pouquinho do Brasil. Como é que você analisa a questão da mulher e dos afrodescendentes lá fora? Bom, lá fora, a questão dos afrodescendentes, né, assim, como em todo canto, né, a África foi um continente espoliado e, como em todo canto, assim, os afrodescendentes eles não são muitas vezes bem recebidos. Existe discriminação. A diferença de nós para eles lá fora é que lá eles sabem, né, que eles não são bem-vindos por causa da questão de pele, do racismo. Eles têm consciência, então eles podem se organizar, porque eles sabem aonde está pegando o problema. Com relação à mulher, né, eu vejo assim lá fora, né, assim, por exemplo, na Alemanha, nós temos uma primeira-ministra, né, acho que as mulheres na França, em geral na Alemanha e nos próprios Estados Unidos, elas estão cada vez mais alcançando postos de importância, né, na liderança mundial. Elas estão fortes e tudo mais. Né, eu vejo assim, um avanço muito grande. A eleição de um presidente norte-americano considerado, né, o país mais potente do planeta. É um negro. Isso. Como é que você analisa essa questão de um negro ocupar o país mais poderoso? Eu acho que foi uma vitória do movimento negro dos Estados Unidos, né? Da luta dos negros, dos panteras negras, né? Dos Estados Unidos. Eu vi muita gente emocionada no dia da posse do Obama, muitos lutadores históricos, né? Chorando, né? Eles nunca imaginavam que um dia eles pudessem ver um presidente negro, né? Assumindo a liderança do jeito que o Obama... país que teve um alto índice de discriminação Sim. aos negros Sim. até a década de 60. Eu achei assim muito bacana, eu vi assim com muita alegria, porque assim, foi assim, tipo assim, um coroar da luta, né? A gente vê que até nos anos 60 os negros eles eram separados dos brancos, né? Mas eles foram assim tão persistentes, tão organizados que eles conseguiram, né, assim, votar, conseguiram fazer com que os direitos civis valessem e conseguiram chegar lá. O que falta para a liberdade dos afrodescendentes e da mulher? Olha, falta a mulher, né, assim, confirmar o seu lugar, né? Apesar da gente ter uma presidenta, né, e tudo, eu acho que a mulher ela tem que ter consciência de que ela é super importante e fazer valer a importância dela, acabar com essa mercantilização do corpo da mulher, né, e também assim, a mulher assim,
deixar de ser tarefeira, porque em alguns lugares, em alguns partidos, em alguns movimentos, a gente só cumpre tarefas que os homens determinam. Nós somos cumpridoras de tarefas. Então a gente tem que nós temos que assumir a nossa condição e falar, nós não queremos mais ficar fazendo tarefas, nós também não queremos viver mais à sombra, nós queremos o nosso lugar como ser humano, como pessoa, né, que quer evoluir e que quer chegar a criar, contribuir junto com todos para uma sociedade mais igualitária. A mesma coisa com os negros, nós queremos que a sociedade reconheça que existe o racismo no nosso país, porque só reconhecendo que existe isso, você pode assumir, né, você pode assumir uma luta contra. Quando você sabe, é mais fácil você acabar com aquilo. Nenilde, o papo foi fantástico. Obrigado pela sua presença, mas infelizmente nosso tempo acabou. Queria agradecer você pela oportunidade, né, o pessoal que está aqui, né, os meninos da comunicação que sempre contribuíram com a nossa rádio, né, assim, se nós conseguimos evoluir no conhecimento que nós tivemos, foi graças à Faculdade de Comunicação. Então eu queria agradecer a todos e a luta continua e espero que vocês continuem valorizando a comunicação comunitária, dando oportunidade para a comunidade falar, igual você falou, eu falei com toda a liberdade, e é isso que a gente quer da mídia e por isso eu agradeço muito. Queria te parabenizar pelo seu trabalho, sucesso e conte conosco sempre. E o Curto Circuito fica por aqui, mas continua na web e você pode assistir a esse e aos programas anteriores no nosso canal do YouTube, além de participar e sugerir pautas através do nosso Facebook e Twitter. Tenham todos uma boa noite e até a semana que vem. Tchau!